Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então agora nós vamos para a questão de número 290, onde uma pergunta aqui é maravilhosa, como todas as perguntas de Allan Kardec, né? Então Kardec interroga os bons espíritos fazendo a seguinte pergunta: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Então, gente, o tema, vocês sabem, o tema dessa mensagem aqui toda que eu estou lendo, chama-se As Relações no Além-Túmulo. Então, por isso que Allan Kardec e os bons espíritos estão tratando nesse tema da relação dos seres no plano espiritual, né? Da relação daqueles que já retornaram à paz espiritual. Então, Kardec fez essa pergunta: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Então, mais uma vez eu tenho que usar aquela frase: isso é relativo. Cada caso é um caso. Isso depende de muitas questões. Olha, eu não sei se você sabe, mas existe diversos tipos de mundos em diversas escalas evolutivas. Então, eu não sei se você sabe que existem mundos já em estado de regeneração no princípio, outros em estado de regeneração avançado. Então, não sei se você sabe que muitos espíritos, ao deixar o corpo físico, porque quando no corpo físico é alma, mas vamos simplificar, ao deixar o corpo físico, muitos espíritos familiares, parentes, amigos, muitos se perdem nas regiões umbralinas. Muitos permanecem nos túmulos. Como eu já disse, em São Sebastião do Paraíso, por exemplo, uns 80% dos túmulos ainda são ocupados pelos espíritos que lá estão presos. E as pessoas, a gente respeita. As pessoas com aquele hábito assim, ai, sofreu tanto, né? Também hora dessa deve estar nos braços de Deus, nos braços de Mãe Santíssima. Esse é um desejo nosso. Ora, eu gostaria sim que meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe morresse e fosse para os braços de Deus. Ué. Você não gostaria? Mas não é isso que acontece não, gente. Para os braços de Deus, para os braços de Maria, a não ser que Maria era um amante que o meu pai tinha e minha mãe não sabia. Porque tem tanta amante, tem tanta Maria no mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tinha um centro espírita que se manifestava um tal de Jesus. Aí teve um dia lá que o presidente falou assim: nós não vamos admitir a manifestação do senhor aqui não, porque Jesus não se manifesta aqui na terra através de ninguém. Ele falou: mas não estou entendendo por que você está revoltado contra mim. Eu sou Jesus, sim, ué.
Pelo menos esse foi o nome que me deram aí na terra. Não, mas nós não vamos aceitar. Nós somos muito disciplinados. Olha só a falta de conhecimento desse grupo. Agora esses grupos tá cheio por aí. Ih, tá, mas tá cheio que você nem imagina. Gente, mas vocês não estão me reconhecendo? Eu sou Jesus, gente. Que Jesus que é? Você é um charlatão impostor. É. Na hora de comprar carne no meu açougue, eu não era charlatão, né? Agora, eu acho que vocês estão inventando isso porque vocês não querem me pagar, né? Estão fugindo de pagar o fiado que vocês deixou no meu açougue. O presidente falou, o quê? Como assim? Ué, carne no açougue? É, você, presidente. Rosildo. Rosildo, seu presidente aqui, não é? Sou. Você não tá lembrado daquele açougue na rua tal, 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 do senhor Jesus fulano de tal? Tô. Então, sou eu. Senhor Jesus, o senhor tá aí? Sim, mas pelo amor de Deus, me perdoa, senhor Jesus. Vamos chamar Jesus. Jesus. Nem era Jesus, como Jesus Gonçalves. Era Jesus. Ai, mas é aquela conta assim que eu deixei lá devendo açúcar. Pô, não se preocupe com aquilo lá, não. Eu só falei para poder você lembrar. Porque eu acho que vocês estavam confundindo eu com Jesus, o de 2000 anos atrás. Não, sou o Jesus aqui do bar, do açougue. Matei muito porco, matei muita vaca. Eu sou inferior. Tá vendo como a gente tem que tomar cuidado? Então, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Isso é relativo. Porque eu não sei se você sabe, muitos amigos nossos e parentes reencarnam em mundos melhores. Porque quem somos nós para julgar a evolução um do outro? Quem? Muitos reencarnam em outros planetas de regeneração. Muitos reencarnam em mundos de prova e expiação lá no princípio, porque nós já nos encontramos quase que na fase final da prova e da expiação desse planeta. Agora, existem muitos planetas de prova e expiação lá do princípio, como a Terra que um dia já foi. Então você imagine só. Aí você chega no plano espiritual. Você acha que você vai reencontrar todos os parentes e amigos depois da morte? Se você reencontrar, tudo bem, mas isso é relativo. Cada caso é um caso. Então, tá bom? Resposta dos bons espíritos. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem. Ó, você viu o que eu disse? Procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Você entendeu bem, né, gente? Gente, vamos pensar assim. Muitas pessoas dizem assim, Bezerra de Menezes é meu guia protetor. Você acha que realmente Bezerra de Menezes é protetor de alguém? Eurico Barçanufo é meu protetor. Esses espíritos, gente, eles protegem milhões de seres. E você acha que esses seres, eles estacionam onde nós nos estacionamos? Não. Eles chegam assim, batem nas nossas costas, falam assim, levanta, seu Luiz, vamos?
Ah, professor, sabe, eu tô querendo descansar mais uma meia hora aqui. Então você fica aí porque eu sigo minha jornada. Gente, você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, se há 2.000 anos atrás, Chico Xavier disse que ele era considerado no plano maior um sol de quinta categoria, 5 vezes maior que o nosso sol, a luz dele no plano maior. Você acha que hoje ele continua só 5 sol? Não, gente. Hoje a luz do nosso Senhor Jesus Cristo é de uns 10 sol para mais. Que isso? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo se estacionou porque nós nos estacionamos? Não. Ele veio aqui, fez o que fez aqui, ó, ficou a mula, mas ao mesmo tempo está conosco. Porque Jesus, eu não sei se você sabe, Jesus está encarnado no compromisso que o Pai lhe confiou como guia nosso e modelo nosso para que possamos segui-lo. Ele é o modelo que nós devemos seguir. E mais ninguém. Ah, eu sigo fulano, ciclano, o problema é seu. O que eu sigo é Jesus. Cada um segue quem quer, mas eu sigo é Jesus e pronto. Mas, então Jesus está encarnado no compromisso que Deus lhe confiou. Porque Deus confia a esses seres do nível de Jesus para cima responsabilidade grande tanto quanto a hierarquia evolutiva desses seres. Então Jesus está encarnado no compromisso. Ele não está encarnado em corpo de matéria. Está entendendo? É fácil, né? Eu não sei, sabe? Para mim é fácil. É como se fosse tirar pirulito da boca de criança, só que depois a gente aguenta cada grito. Porque, olha, eu tenho alguns sobrinhos que são uns anjinhos, sabe? Minha irmã podia deixar eles comigo. Eu tenho uma hora que eu tenho vontade, sabe, de passear de caminhonete com eles e mostrar a eles uma forma assim de chegar mais rápido ao plano espiritual. É brincadeira. Eu falo assim, é brincadeira. Né? Então, olha só para você ver. Ó. Ver-se-ão de tempo a tempo, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Pode ser uma punição, mas não imposta por Deus, porque Deus não pune ninguém. E nem imposta por nosso Senhor Jesus Cristo. E sim por ele mesmo ter transgredido as leis de Deus milhares de vezes e ter tido milhares de oportunidades e ter infringido as leis de Deus bilhões de vezes. Nós é quem auto nos punimos. Nós é quem auto nos acusamos. Não precise que ninguém me acuse dos meus defeitos. Todos eles estão registrados na minha consciência. Porque se alguém chega e me aponta um defeito, não fica registrado em mim. Fica nele, registrado. Você sabia disso? Que quando nós falamos mal de alguém,
Não fica nele registrado, fica naquele que falou mal daquele alguém. Você sabe por quê? Porque Jesus disse, aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Mas o Cristo é o divisor de águas mesmo, né? Ele veio para dividir. E, no entanto, foi o único ser. É o único ser. Que Jesus não é nem passado e nem futuro. Jesus é presente. Jesus é presente. Ele não é passado, ele não é futuro. Ele é presente. Ele é o único ser que na história do mundo conseguiu dividir o mundo em antes do Cristo e depois do Cristo. Qual comedor de feijão no mundo conseguiu realizar o que o Cristo realizou? Existem milhões de cientistas, pessoas renomadas, em todas as áreas, na justiça, na filosofia, nas religiões. Me aponte qual papa que dividiu o mundo em antes e depois. Nem Moisés, nem a doutrina espírita fez o que o Cristo fez. Porque a doutrina dos espíritos hoje, ela é embasada no que o Cristo foi há 2000 anos atrás. A base da doutrina a base da doutrina dos espíritos é nosso Senhor Jesus Cristo. Se nosso Senhor Jesus Cristo não estivesse vindo há 2000 anos atrás, o espiritismo também não teria vindo. Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Foi preciso que ele voltasse a 18 de abril de 1857, devido ao fato das leis de Deus trazida por ele ter sido deturpada tanto quanto foram deturpadas não só pelo catolicismo, mas também por muitas outras religiões apócrifas, charlatãs, mistificadoras. É lamentável, mas não era. Se não tivessem deturpado o que o Cristo trouxe, não haveria necessidade da terceira revelação, que é o Espiritismo. Você entendeu? Não haveria necessidade. Mas de tanto deturpar, mexeram no cristianismo todo. Todo o cristianismo foi mexido. Não existe uma vírgula no cristianismo que não é apócrifo. Por isso que as leis de Deus é imutável e a do homem mutável. O cristianismo aqui na terra, na mão dos homens, se tornou mutável. Porque eles fizeram o que quiseram com o cristianismo. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo
pensando muito bem ele chegou à conclusão: agora o Consolador, por mim prometido, não vai ser obra do homem, e sim daqueles que viveram na terra e que já se regeneraram, e daqueles espíritos que vivem em outros planetas mais evoluídos, que eu hei de convidá-los para poder ajudar na codificação da doutrina. Não na minha doutrina, porque a doutrina dos espíritos não é minha doutrina. É a doutrina disciplinar das leis de Deus que rege todo o universo. Por isso Jesus não se utilizou de homens, de opiniões de cientistas, de filosofistas. Ele não se utilizou de homem nenhum, de opiniões, de personalismo. A doutrina não é obra do homem, é obra dos espíritos. Médios sérios como naquela época é muito difícil. Vê no Brasil uns 2, 3, deixa eu ver, 5, não dá para contar 5, não. Deixa eu ver, de 5, 2, 3. Eu conheço 3, mas não vou falar também quem. Então, o único homem usado foi Allan Kardec. Só que Allan Kardec, ele tinha o que nós não temos: o bom senso reencarnado. Amparado e protegido pelo próprio Cristo. Como Cristo foi médio de Deus há 2000 anos atrás, Kardec foi médio do Cristo na codificação da doutrina dos espíritos. Ele tinha lá os outros mentores, né, os guias espirituais, Zéfiro, São Luís e outros espíritos. Mas o Cristo era que dirigia tudo. Mas quando chegava até Kardec, já estava tudo psicografado, tudo escrito, vários livros chegavam até ele, então ele analisava tudo. E depois ele compilou a doutrina. Então não houve interferência de Kardec em momento algum. E o dia que ele interferiu, um espírito amigo não deu-lhe sossego, dando pancadas no móvel ao lado. No outro dia, na Associação Parisiense de Estudos, ele interroga os bons espíritos ali presentes, o que tinha acontecido naquele momento. Os espíritos disseram: pergunte ao que estava lá presente. O espírito veio e narrou. O que aconteceu é que você interferiu, assim, deu até o número de página, número de linhas e tudo. Você lá colocou algo que você não percebeu. Chegando lá, você observe. Que ele chega em casa, que ele abre o livro, que ele vai ver, ele encontra um grande erro que ele não havia percebido. Então, dirigido pelos grandes espíritos, gente. Então, falando dessa forma, às vezes você pensa assim: o Luiz é um fanático por essa doutrina. Não. Eu sou fanático pela verdade. Fanático pela verdade. E por Jesus. E por Deus.
eu dou a minha vida física e a minha vida espiritual se eu preciso. Tua vida espiritual, sim. Se quiserem fulminar a minha vida espiritual, para eu nunca mais existir no universo, por algum motivo, para honrar o Pai, pode acabar com a minha vida, não tem problema. Porque ninguém acaba com o corpo. Alguém fala assim, vou dar um tiro no teu pé, vou te matar. Grande ignorância, né? Uma coisa que o espírito morre. Há uns tempos atrás mesmo, mataram um amigo meu, que era andarilho de rua, né? E eu pensando que ele está no umbral, que está em sofrimento. E um dia eu estou numa padaria tomando café, e não é que ele me bate nas costas e me pede um pão e um gole de café? Aí o que você fez? Aí eu peguei e chamei os bons espíritos, né? Assim, no bom sentido, falei assim, ó, dê a ele o que ele está pedindo, porque não tem como ele sair aqui da padaria com um copo de café e um pão, né? Porque senão vai sair todo mundo correndo daqui da padaria. Aí eles levaram ele, encaminharam ele. Olha o que acontece comigo. Nem tomando um cafezinho eu tenho sossego. Vamos para o próximo vídeo.